Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca. Desejo a você muita força e muita luz e que o seu coração seja um foco da paz. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Eu, você e toda a humanidade. Hoje, nosso tema é o monoteísmo hebraico. Nosso objetivo é entender o monoteísmo em sua dimensão histórica e formativa. Na história, o conceito de monoteísmo se define como um conjunto de doutrinas e dogmas que admite apenas a existência de um único Deus. Conforme a etimologia, monoteísmo tem sua origem nas palavras gregas mono, único, theo, Deus. Nesse sentido, o seguidor do monoteísmo, ou seja, o monoteísta, segue um conjunto de dogmas e doutrinas que justifica a crença no único Deus. Segundo tais doutrinas, Deus é único, grandioso, bondoso e criador. No mundo contemporâneo, o monoteísmo é considerado o pai das três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todavia, se nota a presença de outros tipos de monoteísmo no mundo atual, em toda a história humana. Agora vamos tentar explicar a origem do monoteísmo, pois historicamente a questão se faz complexa e difícil. Segundo Fabiana Dias, há quem defenda que o monoteísmo se originou da narrativa bíblica dos hebreus e que Abraão tenha sido o seu fundador. Por isso, as religiões monoteístas, por vezes, também são chamadas de abraânicas. No entanto, alguns estudiosos apontam que o monoteísmo existiu em outras sociedades do Oriente Próximo. Segundo Ione de Carvalho, há notícia do monoteísmo no Egito, no decorrer do governo do faraó Akenaton, que tentou estabelecer o culto a um Deus único durante o reinado em 1336. Por outro lado, na história dos medos e dos persas, o profeta Zoroastro, no século VIII a.C., sistematizou o monoteísmo na Pérsia. Assim, criou um conjunto de dogmas e doutrinas que pode ser notado claramente, como, por exemplo, a escolha do bem e do mal, a existência do paraíso, a ressurreição dos mortos e a crença na vinda de um Messias. Com relação à origem do monoteísmo, apesar da ideia estar presente entre os povos, tudo indica que foi Abraão, no século 20 a.C., quem implantou a ideia entre os hebreus. Nesse contexto, o monoteísmo hebraico tem sua formação teórica nos escritos do Antigo Testamento, ou seja, da Bíblia. Entre os pontos fundamentais do monoteísmo, é possível apontar: primeiro, Deus é fonte de todo ser. Segundo, Deus é livre, forte e soberano. Terceiro, Deus é eterno, não tem história, criador e jamais criado. Quarto, Deus é criador, mas não está na natureza. Quinto, se faz conhecido a partir da fé e da lei mosaica. No mundo contemporâneo, o monoteísmo se apresenta, segundo os dados, com muitas divergências e vários modelos, desde a concepção teológica, a crença no único Deus, a ideia do bem e do mal. Assim, a concepção do monoteísmo, presente, por exemplo, no judaísmo, no islamismo, no cristianismo e também no zoroastrismo, é complexa e diversificada. Como o monoteísmo se manifesta nesse contexto, então
fomos à pesquisa e descobrimos, por exemplo, no monoteísmo hebraico se desenvolveu a ideia de um único Deus, de um Deus ético, de um Deus que participa da vida do povo, onde o mesmo passou a conduzir também o comportamento e a conduta humana. Com isso, entre os hebreus, o monoteísmo se deu como ético, que se define como uma forma na qual Deus é a fonte de um padrão de moralidade que guia o ser humano através dos princípios éticos. Por isso, a moral, a ética, a cultura e a política são dirigidas pelos preceitos da religião no mundo hebraico. Enfim, o monoteísmo, como o maior legado dos hebreus para o mundo ocidental e para o mundo contemporâneo, se apresenta hoje diante de um conjunto de concepção. Ou seja, nós temos um conjunto de concepções que vai apresentar o monoteísmo. Por exemplo, o judaico, que prega a unicidade de Deus e não admite a existência do outro. O islâmico, que prega a existência do Deus Alá como único. O cristão, que é trinitário, que defende a existência de um Deus que subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo, além das três grandes concepções que se configurou como filosofia, por exemplo, o deísmo, na qual Deus é impessoal e responsável pela natureza. O monismo, que acredita num Deus pessoal. E por último, o panteísmo, que atende à crença de que Deus é o próprio universo. Enfim, no fundo, o monoteísmo é complexo, é difícil e dentro da disciplina de história precisa de muita pesquisa para um melhor entendimento e, consequentemente, a vivência que promova o amor. Vamos que vamos, pois a sociedade precisa de muita solidariedade. Dê um joinha e a vida segue.